Olá, esta é a primeira aula do curso sobre a organização do Estado brasileiro. Por que é importante a gente estudar esse tema? Em primeiro lugar, porque a organização do Estado brasileiro afeta a vida de todo mundo. Mas, em segundo lugar, é especialmente importante para aqueles que pretendem seguir uma carreira pública, seguir alguma carreira dentro das funções de Estado. Nesta aula, nós vamos abordar os principais aspectos da organização do Estado brasileiro. Vamos ver as suas principais características, que depois eu vou analisar juntamente com a participação de outros especialistas. O nosso texto base será a Constituição Brasileira Federal de 1988. Nós vamos ver como nós chegamos a esta Constituição, quais são os seus principais desdobramentos para o tema da nossa disciplina e para a estruturação das principais políticas públicas no Brasil de hoje. Para entender isto, é necessário refletir sobre o nosso país, conhecer a nossa gente, conhecer a nossa história, analisar e buscar compreender o Brasil. Ouçam essa música. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. A organização do Estado reflete a imagem do país, mas não aquela imagem mais aparente, mais conhecida e até mais estereotipada. É necessário que a gente vá muito além, pois o país que nós precisamos entender, com as suas contradições, é traduzido por processos sociais, por processos econômicos, por processos políticos, como no caso das eleições. Ouçam agora esta música. O Brasil é o que tem talher de prato, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição, o Brasil que bate tambor de lado, ou que bate carteira na estação. O Brasil é o lixo que consome, ou tem nele uma nada criação. Esses processos produzem um conjunto de leis, de normas e de instituições que dão a cara ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro é único, assim como são únicos todos os demais estados. Por quê? Cada estado reflete, em síntese, a história do povo ao qual eles devem servir. E quais são as principais características do Estado brasileiro? Vamos ver. Trata-se de uma república federativa democrática sob o regime presidencialista e operando numa economia de mercado. É claro que há muitas características que a gente pode extrair da nossa Constituição, mas me parece que estas são fundamentais para quem quer entender a organização do Estado brasileiro. E por que é que nós vamos usar a Constituição Federal? Porque ela é a nossa lei maior. Todo mundo deveria gastar algumas horinhas lendo a Constituição Federal, mesmo que pulando aquelas partes mais áridas e mais técnicas. É um documento extremamente importante e que regula a vida de todos nós. A Constituição estabelece as normas jurídicas fundamentais de funcionamento da nação, quanto aos principais direitos e quanto às principais obrigações de todos nós e de cada uma das instituições. Ela disciplina a organização do Estado, a organização do governo, das atividades econômicas, da vida política e da vida social do país. Todo o ordenamento jurídico posterior, isto é, todas as demais leis, os demais decretos, todas as portarias e resoluções, devem estar conformes à Constituição Federal. Também existem constituições nos planos dos estados e dos municípios. No caso dos municípios, as constituições se chamam Lei Orgânica do Município. Eu gostaria, nesta primeira aula, que vocês lessem o preâmbulo e o título 1 dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Vamos falar sobre a República.
Esta é uma palavra de origem latina e que tinha a composição de dois vocábulos. Primeiro, a palavra res, que quer dizer coisa, e pública, que quer dizer pública. Ela apareceu pela primeira vez na Roma Antiga, no ano de 509 a.C., portanto, há mais de 2.500 anos atrás, e visava estabelecer a separação entre o que era do monarca, que era, portanto, privado, e aquilo que era público, estabelecer este corte. É uma forma de organização política em que o poder é exercido em função de um mandato, que é outorgado pelo conjunto da população. É também um regime onde a função de chefe de Estado não é hereditária, não é transferida de pai para filho, de mãe para filha e assim por diante. Mas, sim, o presidente é eleito, ou ele é nomeado, ou ele é mesmo designado. O Estado moderno é composto por três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa ideia foi desenvolvida inicialmente na Inglaterra, no século XVII, pelo filósofo John Locke, e em seguida aperfeiçoada pelo filósofo francês Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis em 1748, desenvolvendo a ideia de que esses três poderes deveriam se controlar mutuamente, deveriam se contrabalançar, de modo a que nenhum deles tivesse uma primazia sobre os demais. O Brasil também é uma república federativa. De 1889 até 1988, o nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. Em 1988, com a nova Constituição, passou a se chamar República Federativa do Brasil. Por que esta mudança? Não é apenas uma mudança de nome gratuita. Ela quer dizer que a federação é composta por três instâncias: pela União, pelos estados e pelos municípios. E é essa diversidade que faz o Brasil. De 88, reconheceu a autonomia política dos municípios e isto foi muito importante para a estruturação de diversas políticas públicas, como nós vamos ver daqui a pouquinho. O que é uma federação? Uma federação é uma união de estados, uma aliança de estados para a formação de um estado único. Nesse estado único, a soberania permanece com o Estado nacional. As entidades federadas preservam uma parte da sua autonomia política. Há alguns exemplos de federações bastante conhecidos. Em primeiro lugar, os próprios Estados Unidos da América, mas também a Alemanha, a Argentina, a Índia, o México e a pequena Suíça. Na verdade, são mais comuns os casos de estados unitários, em que não há esta união de estados para formarem um estado único. Alguns exemplos conhecidos de estados unitários: a Grã-Bretanha, a França, a Colômbia, o Chile e a China. Cada estado possui a sua especificidade, como nós vimos, em função da sua própria história. Na República Federativa do Brasil, na Constituição de 1988, diz lá o artigo 18 que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não há subordinação. A União não manda nos estados, os estados não mandam nos municípios. Estes entes são autônomos. No entanto, a autonomia não é absoluta. Tem de haver cooperação, tem que haver regras de colaboração entre estas instâncias. A Constituição estabelece competências que são exclusivas da União, exclusivas do Estado, exclusivas dos municípios e competências concorrentes, que podem ser desempenhadas pelos três níveis da federação. Isto vem da nossa história, em que nós tínhamos as capitanias hereditárias no início da nossa colonização, em que a coroa portuguesa outorgava territórios, parcelas do nosso território,
para mandatários que ela mesma designava para tomar conta destas parcelas e para colonizar e para ocupar. Depois vieram as províncias no tempo do Império. Vocês veem que o mapa do Brasil é um pouco diferente do mapa que nós temos hoje. E, a partir da República, nós então entramos com o mapa que é mais conhecido hoje, ainda sem estas divisões, né, que vieram posteriormente com a Constituição de 88, essa divisão entre estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, etc. Muito bem. Nós temos no Brasil uma outra característica apontada, é a do regime presidencialista. O que quer dizer o regime presidencialista? Para entender isso, vamos fazer um paralelo com a outra forma de governo que existe, que é o formato parlamentarista. No regime presidencialista, o presidente, ele acumula as funções de chefe de Estado com as funções de chefe de governo. Num regime parlamentarista, o presidente é o chefe do Estado, também pode ser um rei, pode ser o príncipe, enfim, o imperador ou o mandatário da nação. Ele é o chefe de Estado, mas as funções de chefia de governo são desempenhadas por um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é nomeado pelo presidente da República ou pelo rei em consulta ao parlamento. E é o primeiro-ministro que desempenha as funções do poder executivo. Alguns exemplos de repúblicas presidencialistas: Estados Unidos, novamente, Coreia, Argentina, México. Repúblicas parlamentaristas: França, Alemanha, Portugal. São países onde existe um primeiro-ministro e onde existe, nestes casos, um presidente da República. Mas, como eu disse, existem também monarquias parlamentaristas. O Reino Unido, onde existe a rainha e existe um primeiro-ministro, também o Japão, também a Espanha, depois do período do seu processo de redemocratização. O Brasil já foi uma monarquia parlamentarista. Isto aconteceu na segunda metade do século XIX, a partir de 1847, com o estabelecimento do Segundo Reinado. O imperador Dom Pedro II perdeu, nesta ocasião, o poder de ele mesmo nomear os seus ministros, dele mesmo nomear o seu gabinete de governo executivo. A partir do Segundo Reinado, portanto, de 1847 até o final do período republicano, 1889, o Brasil viveu sob um regime de monarquia parlamentarista. Para entender melhor a diferença entre entre o regime presidencialista e o regime parlamentarista, vamos mencionar a nossa experiência histórica de realização de 2 plebiscitos. Em 1961, alguns meses após a sua eleição, o presidente Jânio Quadros renunciou ao seu mandato inesperadamente. O vice-presidente da República, João Goulart, se encontrava em viagem à China e foi também surpreendido pela renúncia de Jânio Quadros. Houve uma forte movimentação no país, porque João Goulart era tido como um esquerdista, como alguém ligado ao movimento sindical, e as elites conservadoras reagiram muito fortemente à possibilidade de posse do João Goulart. Foi então costurado um acordo mediante o qual se implantou no país o regime parlamentarista. E então, com a implantação do regime parlamentarista e, portanto, a divisão entre um presidente da República, que exercia as funções de chefia de Estado, e um primeiro-ministro, que exerceria as funções de chefia de um governo, portanto, nomearia os ministros, a posse de Jango foi então efetivada. Nós vivemos, durante uma boa parte do século XX, uma forte tensão entre 2 grandes blocos de países no mundo. Um bloco de países do sistema ligados ou vinculados ao sistema capitalista, que tinham e têm como princípios fundamentais o respeito pela livre iniciativa, pela propriedade privada e pela economia de mercado. Era esse bloco fundamentalmente liderado pelos Estados Unidos, por uma boa parte dos países europeus, especialmente os países da Europa Ocidental, países da América Latina, exceto Cuba, e muitos outros no mundo todo. Foi um período de forte tensão militar e de disputa entre esses 2 blocos de governo. Do outro lado, de sistema econômico. Do outro lado, nós tínhamos o bloco socialista, em que o Estado tinha uma atividade muito forte, muito preponderante no planejamento das atividades econômicas, controlava essas atividades, detinha a propriedade estatal dos meios de produção. E esse bloco era liderado fundamentalmente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
a Rússia, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Alemanha Oriental e outros países, pela China e aqui na América Latina por Cuba, a partir do final dos anos 50, início dos anos 60. O Brasil sempre esteve vinculado ao bloco capitalista. Aqueles princípios fundamentais, a livre iniciativa, o livre mercado, etc., sempre estiveram consagrados nos textos constitucionais, apesar de que o alinhamento brasileiro sofreu períodos de algum distanciamento crítico em relação às potências hegemônicas do bloco capitalista. Muito bem, e por fim, e talvez a mais importante daquelas características que eu listei, está a democracia. A nossa Constituição Federal, logo no seu artigo 1º, já estabelece este compromisso de que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Não foi fácil a gente chegar até isto. Muita gente lutou, muita gente morreu. Nós tivemos, como nós poderemos ver na próxima aula, diversos ciclos durante o período de independência do Brasil, e não foi fácil chegar até o compromisso com a democracia. Somente a ignorância profunda da nossa história pode levar alguém a pregar a volta do regime ditatorial. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro.